Meus irmãos, muito boa noite a todos. Vocês sabem, a felicidade que a gente recebe um convite para vir numa casa, fazer alguma explanação sobre a nossa doutrina, sobre o que a doutrina nos orienta, relembrarmos aquelas lições de Jesus e como que a doutrina espírita e como no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos, nos dão referência sobre família. Por que a espiritualidade superior está tanto nos chamando a atenção para nós entendermos, para nós compreendermos, para nós darmos a verdadeira amorosidade aos nossos familiares e alargarmos o nosso conceito de família. Não é à toa. Nascer, renascer, nascer de novo, tal é a lei. Então, estamos nos reencontrando a diversas reencarnações. Hoje o tema, então, de ontem foi o Dia Mundial da Família, família, reencontro de almas. Estamos nos reencontrando nossas almas, porque com certeza nossos familiares já fomos companheiros de anteontem, de vidas passadas. Se fomos companheiros que vivemos na calma, na tranquilidade, na convivência, na paciência, na tolerância, ótimo. Mas se nós tivermos desavenças, se fomos adversários, se por acaso esse familiar de ontem fomos nossos inimigos, graças a Deus, nos ensina a doutrina espírita, existe a misericórdia do esquecimento, a bênção do esquecimento. Esquecemos de todas essas nossas divergências passadas. Então, nada de ficar querendo saber quem que eu fui em vida passada, o que nós fizemos, o que deixou de fazer, porque nós temos que resolver o hoje e preparar o amanhã melhor. Esse é o nosso propósito. O que passou, passou. E aí a doutrina espírita, somente em algumas ocasiões muito especiais, um centro espírita muito preparado para isso, com espiritualidade, com muita orientação, faz algumas regressões de memória, porque isso não é prática recorrente nas nossas casas espíritas. Somente isso é feito quando é para resolver algum problema, de obsessão, ou algum problema no íntimo de cada pessoa, ou se for resolver problema de algum espírito em perturbação, aí sim, uma casa orientada para esse tipo de trabalho que faz isso. Então que a gente evite ficar buscando aí curiosos, que às vezes se propagam, e fazem regressão de memória. Procure saber quem que você foi na sua vida passada. Perca tempo. Não vamos aqui perder tempo com isso, não. Certo? Mas, Jesus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma citação, no item 5 do capítulo 14, aquela situação onde Jesus está dentro de uma casa, cercado lá dos seus discípulos, dos seus apóstolos, daquela multidão que o acompanhava, e no texto que está lá no São Mateus, fala que as pessoas daquela casa, ou que estavam ali naquela reunião, não tinham nem condição de se alimentar, dado o tumulto que se formou, todo mundo curioso, queria ouvir ali as lições do mestre. E no meio daquela conturbação toda de pessoas, chegam para o nosso mestre Jesus e dizem para ele: sua mãe e seus irmãos estão aí fora lhe chamando. Jesus, como jamais jogou conversa fora, como jamais desperdiçou alguma oportunidade de nos dar lição de moral e ensinamento, como o maior dos professores que era, Jesus vira para aquelas pessoas ali ao seu redor e pergunta: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Senão aquele que faz a vontade do meu Pai. Certo? Quem lê o Evangelho? Quem faz uma leitura
querendo interpretar, né, ipsis literis, as palavras de Jesus, ao pé da letra, fica sem entender. Jesus, porventura, está ali desprezando Maria. Jesus, porventura, está ali desprezando seus demais familiares. Certo? Em hipótese alguma, o espírito mais avançado, né? O governador do nosso planeta, um espírito de luz, né? O nosso guia e modelo, Jesus o Cristo. Por isso, doutrina espírita, nós somos uma religião cristã, né? Porque eu sou adepto daqueles, né, que defendem corretamente que doutrina espírita é uma religião. Porque eu já ouvi em casas espíritas, presidente de casa espírita, falar que doutrina espírita não é religião. Tá certo? Lamento muito o erro dos nossos companheiros, né? Porque a doutrina espírita, doutrina, filosofia e religião, né? Ciência e religião, nos faz, né, consequências religiosas, nos faz voltar para Deus quando nós compreendemos, quando a gente compreende quem que nós somos, por que aqui estamos e para onde nós vamos. Em hipótese alguma, Jesus desprezou ninguém, né, e muito menos a sua amada mãe Maria de Nazaré. Jesus está ali dizendo que toda a humanidade é sua família. Jesus está ali ensinando, né? Quando ele diz, né, que minha mãe, meu irmão, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, lembremos-nos então, ora, e um espírito que esteja endemoniado, e um espírito que esteja voltado para o mal, e aquele que não quer saber de Deus e não reconhece Jesus, então esse que não seria irmão de Jesus? Óbvio que não, né? Porque o nosso Mestre Jesus também nos ensina lá no Evangelho, né, que nenhuma ovelha da casa do meu Pai se perderá. Então, hoje, alguém pode falar que não acredita em Deus, que não tem religião, que isso é tudo bobagem, que não acredita em espírito, tal. Isso é só uma fase. Porque um dia ele também vai descobrir, né, essas verdades que hoje nós já sabemos, que Jesus vem dizendo isso há 2000 anos, né? Não pôde dizer com toda clareza 2000 anos atrás, porque nós não tínhamos condição de absorver tanto conhecimento. Mas Jesus promete, né, lá na Santa Ceia, né, reunido com seus apóstolos, que um dia, né, nos mandaria, né, um Paráclito, um Consolador prometido, né, que nos esclareceria de todas as coisas que naquela época ele não tinha condição de falar, e nós não tínhamos condição de entender. Mas hoje, né, em 1857, há 158 anos atrás, nasce o Consolador prometido, quando Kardec publica o Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, Jesus começa ali a nos dar uma lição fundamental, né, para nós alargarmos a nossa mente, o nosso entendimento, de que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Somos irmãos, inclusive dos nossos adversários, né? Desejo todos aqui que ninguém tenha inimigo, né? Que nós, pelo nosso conhecimento cristão, nós já temos informações suficientes para nós não sermos inimigos de ninguém. Mas se porventura alguém ainda se acha nosso inimigo, que a gente ore, porque é nosso irmão. Né? O ladrão que comete um crime, o assassino, o traficante, né? A autoridade desonesta que infelicita a nossa sociedade, são todos os nossos irmãos que merecem a nossa compaixão da oração. Né? Então, quando a gente vê esses escândalos aí na televisão, né? Vamos orar para essa turma, né? Mal sabem eles o que eles estão fazendo para si próprios. Com esse conceito de Jesus, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 775, reforçando aqui esse nosso reencontro de almas dos nossos familiares. Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior: qual seria para a sociedade, para o mundo, para a humanidade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Kardec está perguntando o seguinte: por que aconteceria
mais amassem os seus filhos, ou se os pais, né, não tivessem aquela responsabilidade, né, de cuidar da sua família, de educar os seus filhos, né, o que aconteceria com a sociedade se os filhos, né, também esquecessem daquele ensinamento de 5.000 anos atrás, quando Moisés nos traz a primeira revelação, né? E Moisés, lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, nos diz: honrar pai e mãe. Se a humanidade esquecesse de tudo isso, relaxar esses laços de família, ou seja, ninguém mais cuidasse de ninguém, ninguém mais amasse ninguém, ninguém mais tivesse carinho e amor por aquele que nasceu ali debaixo do seu próprio lar. E a espiritualidade dá uma resposta a Kardec, curtíssima, mas extremamente sábia, uma recrudescência do egoísmo. Tá? A mãe que não cuida do seu filho, o marido que não cuida da esposa, que não cuida dos filhos, os filhos que não amam mais os seus pais. E aí vamos estender isso, né? Para irmãos, para avós, para tios, para sobrinhos, né? Para os amigos, para os companheiros. Somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Inclusive, e também, e principalmente, né, os nossos companheiros de outras religiões, de outras doutrinas. São todos nossos irmãos, inclusive os que nos atacam. São todos nossos irmãos. E nos ensina a espiritualidade, que a humanidade, nós temos duas chagas que nós precisamos combater, né? E combater dentro de nós: o orgulho e o egoísmo. Enquanto nós formos orgulhosos, enquanto nós formos egoístas, estaremos nós, né, atrasando o nosso desenvolvimento espiritual. Estaremos nós atrasando a nossa evolução. Estaremos nós dificultando a nossa casa, planeta Terra, passar, né, para um planeta de regeneração. E se porventura continuarmos a sermos egoístas e orgulhosos, não herdaremos, né? Como disse Jesus lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Manso, pacífico, né? Quem for humilde, quem for simples, né? Quem amar o seu próximo, quem souber o valor de uma família, né? Quem perdoar, quem for caridoso, quem ficar esquecendo essas rusgas do passado. Nós temos que esquecer mesmo, pessoal. Não vamos ficar presos no passado. Nós temos que construir um futuro hoje, né? Um presente hoje, brilhante, tranquilo, convivendo com as dificuldades um do outro, para amanhã nós podermos herdar esse mundo de regeneração. Se Deus quiser, estaremos todos nós lá, tá certo? Quando esse mundo aqui melhorar, sem essa violência, sem essa confusão que nós estamos passando hoje. Então, meus irmãos, não sejamos egoístas, né? Não deixemos esse câncer crescer dentro da gente, dentro da nossa alma, nos corroer, né? Pensar só em mim, pensar só na minha família do mesmo sobrenome, só naqueles, né, que estão dentro da minha casa. Isso é um egoísmo, porque nós precisamos pensar no outro. Uma das primeiras lições, o maior mandamento, né, nos ensinado por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo, que é igual ao primeiro, e ao próximo como a ti mesmo. Não se ama a Deus se não amar o próximo. Na medida que eu amo ao próximo, eu estou trazendo esse próximo como meu familiar, tá certo? Eu estou alargando aí, ó, pobres, ricos, remediados, né? E lembrar aqui que os ricos, às vezes pelo desconhecimento, às vezes pelo materialismo, precisam muito da nossa compaixão, né? Precisam muito da nossa caridade. Caridade não é só o pobre coitado que está lá no alto do morro, certo? Passando fome lá na zona rural, não. O rico precisa da nossa caridade, porque ele às vezes, né, não são todos, pessoal, mas às vezes sofre, né, da carência, dada a ignorância que ele tem. Não tem tanto dinheiro, tem tanto poder, tem tanto recurso,
esquece de se espiritualizar. Oferece a nossa caridade. Então nós precisamos de amar os remediados, os pobres, os ricos, os poderosos, né? Os deserdados pela sorte, né? Os carentes de toda a ordem. Amarmos os mais evoluídos que a gente. Amarmos os mais atrasados que a gente, espiritualmente. Amarmos a nós aí, né? Estamos aí nessa média. Amarmos os saudáveis, os doentes, os pretos, os brancos, o índio, o japonês, o amarelo, todos filhos do mesmo Pai. Né? Somos reencarnacionistas, sabemos disso, né? Essa verdade divina da reencarnação. Hoje, cada um de nós aqui na sua experiência. Você vê rico, você vê pobre, você vê mulher, você vê homem, você vê branco, você vê negro. Né? Você teve a oportunidade de estudar, de trabalhar, de multiplicar os seus talentos. Então vamos levar todas essas nossas experiências para o bem. Porque na medida que a gente leva isso para o bem, né, nós estamos fortalecendo a nós mesmos, o nosso espírito, para que numa próxima experiência que a espiritualidade nos determinar a passar, né, para nos provar, a gente esteja forte e passemos por qualquer experiência sem problema algum. Inclusive a prova da riqueza, né? Das mais pesadas, tá certo? Mas isso é tema para outra discussão. Quando Jesus fala isso, e se a gente, aliás, quando a espiritualidade responde para Kardec, que se a gente relaxar os laços de família, nós vamos voltar, né, recrudescer, né, aos laços do egoísmo, né? Nós temos que nos lembrar que a nossa evolução, e reencarnando é para evoluir, né? A evolução só se dá pelo amor. Então, enquanto a gente não aprender a amar, né? E aí lembrarmos dos nossos diferentes, lembrarmos dos adversários, lembrarmos daqueles que são problemáticos. Porque amar quem a gente gosta é muito fácil, é muito tranquilo. Nós desenvolvemos amor a só os companheiros de casa espírita, é muito tranquilo. Eu preciso ter capacidade de amar aquele que não me entende, aquele que se acha meu adversário, aquele que me ataca, aquele que me critica, aquele que quer passar rasteiro em mim, né? Eu preciso amar. Mas como que eu vou amar alguém que quer prejudicar a mim ou a minha família? Como que eu vou amar alguém que eu não tenho confiança de levar para dentro da minha casa? Porque é uma pessoa complicada, que tem problemas, né? Eu não tenho confiança de sentar na mesa com aquela pessoa. Meus irmãos, no estágio que nós estamos, amar essas pessoas mais difíceis, os adversários, o inimigo, né, é não desejar mal para ele. E é isso que eu falei aqui no início. Dedique do fundo do seu coração, de forma bem sincera, né, uma oração para todos esses que você acha complicado, né, para todos esses que você acha criminoso, para todos esses que você acha corrupto, né? Nada de castigo eterno, pena de morte, tem que matar, tem que fazer, tem que não sei o quê, para beber. Deixa isso para a lei divina, deixa isso para a lei natural. De nós tem que partir coisas boas, porque se a gente deseja coisa ruim, né? Se a gente deseja, é porque está dentro de nós. E se está dentro de nós, vai pegar quem primeiro? Nós mesmos. Tá? O Espiritismo, a doutrina espírita, é uma doutrina, né, que ao nos ensinar, ao nos tirar da ignorância, nos torna mais espertos. Não da esperteza de passar a perna em alguém, não da esperteza de querer levar vantagem, mas da esperteza de nos direcionar cada vez mais em prol da direção do bem. Essa é a esperteza que nós devemos desenvolver na nossa vida, tá certo? E na nossa família. Nós precisamos de lembrar que nós não somos seres para vivermos isolados, tá? Quem quer viver sozinho, não quer conviver com ninguém, não quer nada, egoísta, tá? Porque cada um de nós tem coisa boa que você pode oferecer ao seu próximo, certo? Ao seu familiar, ao seu vizinho, ao seu amigo, ao seu companheiro de trabalho. Não tem um homem nesse mundo completamente voltado para o mal.
aliás, lembremos-nos, nenhum homem reencarnou para vir aqui cumprir a comissão do mal. Nenhum. Quem reencarna e trilha o caminho do mal foi pelo exercício mal usado do seu livre-arbítrio. Ele que escolheu. O propósito de Deus para cada um de nós é para que a gente se volte para o bem. Cada um na sua condição, cada um no seu grau evolutivo. Lembremos-nos que o primeiro núcleo social que nós fazemos parte é a família. Então, se nós queremos uma sociedade boa, onde eu possa sair 11 horas da noite aqui na rua e andar tranquilo e sem medo de assalto, se a sociedade precisa ser tranquila, a minha família precisa ser tranquila. O ensinamento moral que eu quero que as pessoas vivam com moral na rua é preciso ser aprendido dentro de casa. Daí, meus irmãos, o papel fundamental de pai e mãe, dos familiares, de modo geral, de exemplificar para os jovens, para as crianças, entendermos que nesse reencontro de almas, que quando a gente é pai ou mãe, ou é irmão mais velho, ou é avó, ou é tio, tá certo? Aqueles pequeninos que estão lá na nossa família, as nossas crianças, os adolescentes, são espíritos vividos com as suas experiências, que já conviveram conosco em vidas anteriores, mas que agora estão sobre nossa responsabilidade para nós os educarmos, como nós fomos educados pelos nossos pais. Certo? Então, lembremos-nos disso. A nossa família é o primeiro núcleo social que a gente faz parte. E aí a gente faz parte do núcleo social da casa espírita. A gente faz parte do núcleo social lá do trabalho onde cada um aqui tem. A gente faz parte do núcleo social até do lazer onde cada um aqui tem. Tá certo? E em todas essas situações, eu gosto muito de uma frase. Em toda e qualquer explanação, eu repito. Tão importante quanto viver é conviver. Não adianta nada querer viver aqui 80, 90, 100, 120 anos se você não sabe conviver. Tem que não saber conviver. Briga com um, briga com o outro, tem raiva de um, tem raiva do outro, ninguém presta, fala mal de todo mundo. Se chove, acha ruim, se o sol está quente, acha ruim. O que essa pessoa veio aqui aprender o quê, meu Deus? Precisamos conviver, pessoal, com as pessoas. As pessoas não são iguais a nós. Cada um de nós é um espírito. Cada um de nós tem as suas vivências. Cada um de nós tem as suas experiências. Vivemos num mundo de provas e expiações. Cada um passando pela sua prova e pela sua expiação. Certo? E passemos por ela com coragem, com galhardia, com fé, buscando através do trabalho e do esforço próprio, tá certo? Suportar mesmo essas nossas dores. Porque não pensem vocês, que somente eu ou cada um de nós tem dor, não. O outro também tem. Cada um tem a sua. E nós precisamos nos ajudar mutuamente, para suportar a dor desse. Sejamos tão nós, no domingo passado, na sociedade brasileira comemora o Dia das Mães. Sejamos nós muito agradecidos a Deus, nosso Pai, porque um pai ou uma mãe nos possibilitou a vida na carne. A espiritualidade prepara a nossa reencarnação. A maioria de nós, quando estamos lá conscientes de que precisamos vir, a gente sabe que em determinado momento o nosso mentor, os nossos amigos do lado de lá, chegam para nós e falam o seguinte: você tem que nascer. Você vai vir, pode até às vezes não nos avisar, mas você vai vir uma família A, B ou C. E no momento do reencarne, mesmo nós sabemos que precisamos de vir, a gente tem medo. Por quê? Lá em espírito nós estamos livres. E ao sabermos que precisamos de vir, a gente volta para o acrisolamento do corpo carnal. Puxa vida, o espírito aqui está ali, então agora eu vou voltar para o corpo de carne. E o problema é, mas claro que a espiritualidade
quando sabe das desavenças profundas, eles não vão falar. Mas o problema é quando a gente sabe que a gente vai reencarnar, né, em determinadas famílias, que eu tenho lá um desafeto, que eu tenho um problema com o fulano de tal, né, há 50, 100 anos atrás, e agora eu vou voltar para ser irmão dele, vou voltar para ser pai, vou voltar para ser filho. Né? A gente tem medo, pelo simples fato de voltar para cá. A espiritualidade, obviamente, nos dá força, né? Nos esclarece, tal, e a gente nasce. A gente vem, né? O patrono da casa, Dr. Bezerra de Menezes, em seus ensinamentos, diz que nós brasileiros deveríamos agradecer muitíssimo o fato de nascermos aqui no Brasil. Né? E a gente olha assim, mas esse país nosso, com tanto problema social, com tanto problema de corrupção, de roubalheira, com tanto desnível, tanto crime, e a gente tem que agradecer nascer aqui? Sim, meus Deus, sim. Né? Porque ao nascer aqui, nós vivemos num país, numa pátria de liberdade religiosa. Ao nascer aqui, né, nós nascemos na pátria, né, aonde o Consolador prometido ficou raízes mais profundas, nos dando acesso à doutrina espírita. Tá certo? Porque se nós tivéssemos nascido no Oriente Médio, nós não poderíamos estar aqui reunidos com o livro dos Espíritos aqui a nosso dispor, não. Se nós tivéssemos nascido naquelas condições sofríveis lá da África, né, os nossos irmãozinhos passando por aquela situação, mas porque é necessário, tá certo? Se nós tivéssemos nascido na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, teríamos acesso à doutrina espírita? Sim, mas a sociedade lá, né, pelas excelentes condições materiais que tem, está extremamente voltada, né, para o materialismo. Então é aqui mesmo no Brasil que nós precisamos passar por essa situação, tá certo? Então agradecer não só o fato de ter nascido aqui, e agradecer o pai e a mãe que todos nós aqui tivemos. Não sei da família de ninguém, não sei da vida de ninguém. Mas se porventura nós tivemos um pai ou uma mãe, né, que foi muito rígido, né, que nos deu lá boas chineladas, que não deixava a gente fazer aquilo ou não fazer aquilo outro, vamos entender que aquilo era a cultura da época, era a educação da época, tá certo? E lembremos-nos de Moisés, né? Honrar pai e mãe. Nós temos que honrar, cuidar, amar, tá certo? Feliz daqui de quem ainda tem seu pai e sua mãe, tá certo? Ame muito e aproveite muito, tá certo? Apague, né, definitivamente qualquer mágoa, qualquer rusga, qualquer desavença, qualquer rancor, tá certo? Quando a gente nasce, voltamos então para cá, passamos aqui, tomamos gostos pelas coisas do mundo, né? E aí a gente vive aqui 50, 60, 80, 90, 100 anos, e quem não tem o esclarecimento da doutrina espírita, quem não tem esse esclarecimento que a verdadeira vida é do lado de lá, de onde nós viemos, né? Viemos e voltamos inúmeras vezes. Quem não tem esse entendimento, fica, né, com esse temor da morte, né? Não quer de jeito nenhum, o desespero. E as pessoas ainda têm depressão por conta disso. Não tem sentido, meus irmãos. Voltar para o lado de lá, o extremamente natural, extremamente normal. Enquanto estamos aqui, vamos viver sim muito bem com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? Aproveitar todas as oportunidades que nós temos de trabalhar, de estudar, de evoluir, de melhorar, né? Estudar a ciência do mundo e estudar também as verdades divinas, né? Espírita tem que estudar, tá certo? Eu não consigo conceber como que algumas pessoas espíritas têm preguiça do estudo, né? Cada leitura, né, no grupo de estudo do livro dos Espíritos, né, é um bálsamo na alma da gente, tá certo? É uma maravilha, tá certo? O Evangelho da mesma forma, e os demais livros da doutrina espírita. Estudar é algo maravilhoso. E aí tem pessoas dentro da doutrina que têm preguiça de estudar, não gostam, tá certo? Precisamos corrigir isso em todos nós. Há um livro maravilhoso, né,
para pais, para mães, né? Para todo mundo que já está na vida adulta. Tá? Tem uma vida num livro do Emmanuel chamado Vida e Sexo. É um livro fininho, mas extremamente rico. E quem me recomendou esse livro, que eu conheci há 3, 4 anos para cá, foi um jovem, o pessoal da Mocidade Espírita. Tá certo? Me recomendaram dar uma lida desse livro, né? E ele é maravilhoso. E Emmanuel, lá nesse livro, ele fala assim, que de todas as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade, né? Talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Então, eu grifei algumas palavras aqui nessa definição do Emmanuel, né? Nesse princípio que ele coloca aqui. De todas as associações, porque aqui nós podemos fazer inúmeras associações, voltadas para o bem ou voltadas para o mal. Né? Ao estarmos aqui dentro dessa casa espírita, nós estamos dentro de uma associação dos companheiros espíritas aqui no Centro Espírita Desejo de Menezes. Né? Mas, coloca aqui, que Emmanuel, que a associação que nós fazemos parte da humanidade, a mais importante em sua função educadora. Todos nós, então, né? Como foi dito aqui na lição inicial, na leitura inicial, né? Estamos passando aqui nessa reencarnação por um processo educativo. Estamos educando, certo? Largando os nossos defeitos anteriores, né? Para o ontem, para o passado, e a gente desenvolvendo as nossas virtudes para o futuro, para hoje e para o amanhã. A função, quando ele fala aqui da família, de educar aqueles que estão lá dentro. Né? E fala aqui da função regenerativa. Essa palavra é extremamente significante. Ou seja, ao reencarnarmos aqui, ao estarmos aqui, nós estamos aqui para nos regenerar. Certo? Largar aquele homem velho para trás, né? Reencontrarmos com os nossos companheiros que ontem era nosso adversário, era nosso inimigo, era o nosso desafeto, né? Que talvez nós colocamos por fanatismo, nós colocamos a turma lá na fogueira, na época da Inquisição. Tá? Quantas e quantas vezes o Evangelho de Jesus foi trazido para a gente e às vezes nós não temos muita bola, né? Quantas coisas a gente já fez no passado e ainda nós não temos moral hoje para ficar condenando ninguém. Certo? Ninguém, pessoal. Vamos compreender e vamos ajudar quem ainda está nessas práticas atrasadas. Regenerar o nosso comportamento, né? Reforma íntima. É o que se está falando aqui. Que é a função, né, principal quando a gente constitui uma família. Lembrando-nos então, né? Aquele bebezinho lindo, aquela criancinha tão maravilhosa que nós temos dentro de casa, né? Espírito. Há um livro aí do Hermínio Correia de Miranda, né? Nossos filhos são espíritos. Como nós somos. Certo? São espíritos, são vividos, que já passaram por experiências anteriores, e que nós, pai, avós, tios, responsáveis, pais adotivos, tá? Falemos e ensinemos a esses meninos, a essas crianças, sobre Jesus, sobre moral, tá certo? Sobre ser bom, sobre respeitar o seu semelhante. Esse é o reencontro de alma que nós estamos precisando fazer dentro das nossas famílias. Tá certo? Só dar um salto aqui num assunto que não pode passar aqui quando a gente toca, né, desse tema. Todos nós aqui fazemos Evangelho no lar. Né? Ótimo. Porque quem ainda não faz, o irmão já está perdendo tempo. E está perdendo uma coisa preciosa para a sua família, para a sua casa, para o seu lar. Você quer que seu filho viva bem, não quer? Você quer ter uma casa de paz, não quer? Você quer que o ambiente espiritual da sua casa seja um ambiente limpo e sadio, você não quer? Então faça evangelho lá. Né? Pelo menos, como diz Joana de Anjos, doutor Bezerra, pelo menos uma vez por semana. Tá certo? Pelo menos 20 minutos, 30 minutos, não custa nada. Não perca mais
lição espiritual que você faz com o seu mentor, com os mentores do seu filho, do seu irmão, do seu pai, tá certo? Vão ficar muito mais fáceis, né? A influência espiritual que vai ser dada sobre a sua família vai ser a influência espiritual do bem, certo? Ao mesmo tempo, o Evangelho no lar te fortalece a sua casa da influência espiritual negativa e ruim, tá certo? A doutrina espírita nos dá tantas lições simples, gente, rica, maravilhosa, tá certo? E as pessoas não sabem, e as pessoas não praticam. E pior, né? Quando as pessoas sabem e têm preguiça de fazer, né? Aí é triste, né? Muito triste. As pessoas ficam falando assim, mas como é que eu vou fazer evangelho no lar? Né? Meu filho não quer, meu marido não quer, um está lá no videogame, o outro está na novela, o outro está no futebol, não sei o quê. Bom, você convida, né? Não veio, não, você não vai brigar, você não vai espreguiar, você não vai fazer. Claro que crianças e jovens e adolescentes, que nós precisamos ensinar religião, sim, a eles, né? Não deixa para escolher depois de adulto, não. Vai ensinando desde pequeno. Eu sou adepto de que criança sobre nossa responsabilidade, quem dá o tom dentro da nossa casa somos nós, né? Então tem que fazer o evangelho lá, meu filho, desliga a televisão, desliga o videogame, está julgando não sei quem, não quer saber. Meu coleguinha está chamando. Agora é a hora do evangelho. Mesmo dia da semana sempre, no mesmo horário, porque a espiritualidade vem orar com você, certo? E a espiritualidade não pode, hoje eu faço domingo, semana que vem eu faço sexta, na outra semana eu faço sexta-feira, de manhã, de tarde, à noite. Não, eles têm um horário, né? Como diz o Emmanuel, o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Certo? Se a gente não tiver disciplina, a gente não educa a nossa família. Se a gente não tiver disciplina, né? Esse reencontro de almas vai ser cada vez mais difícil. Tá certo? E nada disso é difícil, não, pessoal. Isso está ao alcance de cada um de nós. Evangelho lá. Emmanuel, ainda no livro Vida e Sexo, ele coloca assim: por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem os mais amplos créditos da vida superior. Claro que maternidade e paternidade, onde os pais e as mães assumem as responsabilidades de ser pai e mãe, né? Claro que o Emmanuel não está falando aqui que ser pai ou ser mãe é colocar no mundo. Não. Né? Às vezes você não colocou no mundo, mas você cria. Você é o verdadeiro mãe, você é a verdadeira mãe. Tá certo? Então, o homem e a mulher, ao ser pai e ser mãe, ao educar, ao ensinar moral, ao direcionar esse filho para o bem, ao transformar essa criancinha num adulto, né? Cristão, produtivo no bem nesse mundo, está dizendo aqui que esse homem, essa mulher, adquirem créditos na vida superior. O verdadeiro tesouro que nós precisamos cultivar do lado de lá. Tá certo? Esse crédito que nós estamos precisando ter, inclusive para criar os nossos filhos. As famílias de hoje, e começa por mim, né? A gente quer ter um filho só, 2 filhos só. Não quer nem passar disso. Certo? Mas eu lembro das mulheres antigamente, né? 8, 10, 12 filhos. Normal, natural. Detalhe. E não criavam. E não educavam. Né? E na base ali daquela disciplina, não transformava todos aqueles em homens de bem. Tá certo? Então imaginem, né? O mérito dessas nossas avós, bisavós, né? Que criaram tantos. Tá certo? E não tinha essas facilidades que nós temos hoje, não. Antigamente a coisa era muito mais difícil. Tá certo? Imagine então o mérito, o crédito, né? Das pessoas ao criarem filhos, né? Ao proporcionarem, né? Esse reencontro de almas nessas grandes famílias. Aí alguém fala assim, mas se nós estamos querendo ter 1 ou 2 filhos hoje, então como é que vai fazer? É uma dificuldade. Nós estamos criando um plano superior, né? Nós não queremos ter mais filhos, né? Lá na Europa, os países estão populacionalmente regredindo, certo? É um problema sério. No Japão, na Suécia, estão dando incentivo financeiro para que as famílias tenham mais filhos, né? Está causando até um problema econômico. Como é que vai ser os trabalhadores do futuro, né?
Está causando um problema de previdência. Para pagar a aposentadoria dos velhinhos, tem que ter jovens trabalhando. Se a população está diminuindo, como é que vai fazer? Está certo? Não tem problema. Né? Nasce lá na África, aí ele pega um barco, pula lá para a Europa, a espiritualidade dá um jeito. Está certo? Né? Eles aproveitam as nossas mazelas, tá certo? Para fazer o mundo funcionar, o mundo andar. Está certo? Nós temos um grande timoneiro no leme do nosso planeta, tá certo? Chamado Jesus, tá? Está no leme aqui desse planeta. Por mais que nós achemos que esse mundo aqui esteja, né, um pandemônio, por mais que nós achemos que esteja uma confusão, na verdade, nós estamos passando por um momento de transição, pessoal. É um momento da transição, né? Onde nós estamos sendo chamados para nos voltar para o bem. Nós estamos sendo chamados para nos regenerarmos. Nós estamos sendo chamados para tomarmos mesmo uma decisão definitiva. Tá certo? Ó, você tem que se instruir. Você tem que absorver a instrução e colocar na prática. Tá? Com a família, com o companheiro de trabalho difícil, com o vizinho lá que está sempre de cara virada para mim. Tudo que nós estamos aprendendo aqui na doutrina é para vivenciar isso lá no chão da fábrica, né? Como se fala. É na prática. Ou a gente toma essa decisão, pessoal, ou então nós vamos perder o ponto da história. Né? O que se diz lá no Evangelho? O que se diz hoje? Os tempos são chegados. Tá certo? Ou a gente se espiritualiza, ou a gente se volta para o bem. Tá certo? Ou nós vamos perder, né, a passagem desse trem que está passando aí a toda velocidade. Os filhos são espíritos que retornam para junto de nós. Já comentamos isso aqui. Né? Um grande expositor da doutrina, né? Que Deus recupere a sua saúde e ele possa voltar plenamente ao seu trabalho, José Raul Teixeira. José Raul Teixeira inquiriu o seu mentor espiritual, Camilo, lá no livro também maravilhoso, chamado Desafios da Vida Familiar. E ele perguntou assim para o seu mentor, Camilo, qual a importância da família para a vida do espírito encarnado? Qual a importância da família para cada um de nós, que nascemos e estamos aqui hoje? E aí o Camilo respondeu para ele, os espíritos têm necessidade de achar um ninho familiar em boas condições, para que, então, desenvolvam a contento o seu trabalho. Tá certo? Vamos começar a interpretar de trás para frente. Desenvolvam a contento o seu trabalho. Então, nenhum de nós reencarnou aqui para viver de brisa. Tá? Nenhum de nós aqui reencarnou para ficar aqui na moleza, não. Nós viemos aqui para trabalhar mesmo, regaçar manga e trabalhar as nossas dificuldades, as nossas montanhas. É a nossa montanha que nós precisamos remover. Nosso orgulho, nosso egoísmo, a dificuldade que nós temos de conviver com fulano de tal, que hoje tem como meu irmão. A fulano de tal que eu tinha que aceitar fulano de tal, que hoje é meu pai, ou é minha mãe. Tá certo? São essas coisas que nós temos que estar trabalhando aqui, pessoal. O nosso trabalho no nosso dia a dia, o nosso trabalho íntimo de nos melhorar, de novo, reforço, né? De forma íntima. Né? E o trabalho mesmo de enfrentar as agruras e as dificuldades da vida, porque a vida é uma luta. Certo? Então, é isso que nós viemos passar aqui. Mas o Espírito Camilo, como disse o Zé Raul, que nós precisamos aqui achar, né? Necessitam achar um ninho familiar em boas condições. Ninho familiar em boas condições não é uma casa linda e maravilhosa. Não é 3, 4 carros na garagem, cada um mais chique que o outro. Né? Não é a mochila de marca que a criança vai para a escola. Né? Não é aquele tênis caríssimo. Né? Eu compro lá no Natal para o menino, no dia das crianças, que não sei o quê. Não é aquele quarto da criança entupido de brinquedo até o teto. Porque às vezes a criança precisa de convivência com o papai e com a mamãe. Certo? Não do brinquedo cada vez mais caro. Ninho familiar em boas condições é aquele ninho familiar onde a criança, os filhos, né, nesse reencontro de alma familiar aqui, veem os pais
se respeitando um ao outro. Ninho familiar em boas condições são quando as crianças, os espíritos ali reencarnados, veem os adultos fazendo oração, buscando uma religião, buscando a espiritualidade. É quando os filhos veem o pai respeitando as outras pessoas, porque eles vão aprender pelo exemplo. Tá certo? A questão é essa. Eles vão aprender pelo exemplo. Então, se a gente trata o nosso semelhante dentro da nossa casa com respeito, aqueles que estão hoje na condição de crianças, vão aprendendo também essa convivência. Mas pode reencarnar na nossa família um espírito mais difícil, que lá com 2 ou 3 anos de idade, a gente já vê a tendência dele de enfrentar, de responder, de ser bravo, de pegar birra. E aí, quando o papai e a mamãe passam a mão na cabeça, pior vai ficar. Porque quando chegar lá com 12, 13 anos, não tem mais controle. Tá? Aí ele está enfrentando os vizinhos da rua, é a professora na aula, ele está enfrentando todo mundo, porque faltou dentro de casa. Tá certo? Teve brinquedo caro, teve livro assim, teve livro assado, teve aula de inglês, teve natação, teve não sei o quê, mas não teve ensinamento moral. Tá certo? Daí, pessoal, nós espíritas, é outra coisa que eu não entendo, meu Deus, não entra na minha cabeça. Como pode uma pessoa que está na doutrina há 1 ano, 2 anos, 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, não traz suas crianças para a evangelização infantil? Não entra na minha cabeça, eu não consigo entender isso. Tá certo? Eu conheci a doutrina espírita com 30 anos de idade. Eu gostaria de ter conhecido lá com 3, 4. Desde pequeno. E claro, eu venho de uma família católica, eu me lembro aí com meus 4, 5 anos de idade, dormindo no cantinho lá da cama da minha mãe. Na hora que a gente ia dormir, minha mãe me ensinando lá a rezar o Maria, o Pai Nosso, tal. Olha bem, minha mãe é católica, não sabe nada, não tem espírita, mas extremamente espiritualizada. Olha bem a proteção espiritual que nós estávamos tendo ao ir dormir. Não é o que a doutrina fala hoje, nós precisamos fazer, não, quando a gente for dormir. No nosso desdobramento, a gente orar antes, a gente pedir a proteção antes, para que a gente, desdobramento, não saia fazendo besteira por aí. Que no nosso desdobramento, a gente também tem uma atividade útil, tinha no plano espiritual, trabalhar, estudar, certo? Junto lá com nossos familiares, certo? Então, esses ensinamentos para a humanidade, pessoal, vêm de diversas formas, de várias maneiras. Basta o ser humano buscar isso com suas próprias mãos. É através da engrenagem familiar que cada filho de Deus continua o caminho, Cada filho de Deus, cada um de nós, matriculado no educandário do renascimento, vai se preparando, para aprender. Olha o que nós viemos aqui para aprender: a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. Se a gente aprender essas 3 lições, nós estamos acelerando o nosso desenvolvimento espiritual, viu? Conviver, conhecer a verdade divina, respeitar o nosso semelhante. É graças ao esforço de convivência com 3, 5, 10 pessoas na relação doméstica, porque conviver fora, eu não posso ser um anjinho lá fora. Lá fora a sociedade gosta muito de mim. Puxa vida, como que aquele sujeito é legal, como que ele é educado, como que ele é prestativo, como que ele entende das palavras de Jesus. Aí chega dentro de casa, eu sou um leão, brigo com minha família, brigo com todo mundo, tá certo? Sou um problema dentro da minha casa. É na relação doméstica, como fala aqui, que cada indivíduo, viajante da estrada evolutiva terrena, adquire elementos intelectuais e sentimentais para lograr no remoto futuro compreender, cooperar e amar a imensa família universal no que se refere ao universo terreno. Aprendemos e está lá em Jesus. A imensa família universal. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Somos todos uma grande família. Pessoal, por baixo
Nós estamos recebendo essa lição tem 2.000 anos. Né? Será possível que nós estamos sendo reprovados no final dessa lição aí? Todo ano? Não é possível. Agora, enquanto trabalhadores da última hora, né? Que o Consolador está aqui escancarado na nossa cara, né? Que há 158 anos, né? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, São Luís e diversos outros espíritos de luz, né, cumprindo sob as ordens de Jesus, nos veio nos trazer aqui todo esse manancial de conhecimento. Não é possível que agora a gente também vai ser reprovado, né? Nós temos que chegar ao final da nossa vida aqui nessa encarnação. Puxa vida, fui produtivo, amei minha família, né? Ajudei a todos, fui caridoso, não tenho ninguém como inimigo. Já é um grande passo. A gente acordar no plano espiritual, né? Com a consciência tranquila, certo? De que estou muito melhor do que há 90, 100 anos atrás, quando eu renasci. Volta ao Allan Kardec, na pergunta 208. Olha que Kardec pergunta. Olha só como Kardec, também preocupado com essa questão de família, também preocupado com essa questão, né, ele tendo as respostas da espiritualidade, né, ele pergunta: os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Né? E aí a resposta da espiritualidade: uma influência muito grande, muito grande. Vamos exemplificar, meus irmãos. Não vamos chegar em casa, né, cheirando a álcool, ou cheirando a cigarro, ou outras coisas piores, porque as nossas crianças aprendem pelo exemplo. Aprendem pelo exemplo. Olha a resposta: uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso de um dos outros. Marido, mulher, para os filhos também para os pais. Porque a doutrina espírita nos ensina que em determinadas situações o filho, né, é mais evoluído espiritualmente que o pai. E é esse filho que vai exemplificar para o pai. Tá certo? Nós temos inúmeros exemplos disso. Não nos esqueçamos. E aí continua a espiritualidade. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver um dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Certo? Então, a responsabilidade, né? Quando você coloca um filho no mundo, né? A responsabilidade, né? Quando você pega um para criar, né? Mas, lembrando da lição de Jesus, né? Lembrando da lição, nos é ensinado: Deus não nos dá um fardo que nós não possamos carregar. Certo? Se a gente é pai, se a gente é mãe, se a gente pegou para criar, que está no nosso alcance de fazer, e vamos fazer sim, com muito amor e voltado para o bem. A pergunta 209 lá do Livro dos Espíritos fala do inverso, né? Resumindo a pergunta e a resposta: e quando o pai e a mãe criam os seus filhos, dão bons exemplos, tal, e o filho não quer saber, né? O filho diz, como é que se diz, né? Toma o rumo totalmente ao contrário. Eu estou ensinando esse menino desde a evangelização infantil. A gente faz evangelho lá, a gente deu bons exemplos. Esse menino hoje virou o que virou. Tá certo? Meus irmãos, depois que cresce, depois que fica adulto, o livre-arbítrio, né? Aí é o livre-arbítrio, foi a escolha dele. Tá certo? E aí o pai e a mãe têm cumprimento. Cumpriu o seu papel, amou, educou, criou, né? Mas ele não quis, a escolha foi dele. Há um autor chamado Valdemir Cunha, e ele fala ainda dessa questão de família. E nós vamos pensar aqui sobre essa questão que é o nosso reencontro das nossas almas, né? Descuidar da família, relaxar com seus propósitos e objetivos, será abandonar o educandário, menosprezando a grande distância que se tem para sair da vida física rumo à espiritual em condições bem superiores às que tínhamos quando aqui chegamos. Nós não temos direito de julgar ninguém, nós não temos direito de condenar ninguém, porque isso só cabe a Deus, nosso Pai. Só que pelo entendimento, então, né,
os pais ou mães que estão aí abandonando seus filhos, né? Imaginem os resgates que eles estão arrumando para eles próprios. Imaginem os resgates que arrumam para eles próprios os filhos e também abandonam os seus pais, né? Papai foi muito ruim para mim, mamãe não gostava de mim, gostava mais do outro irmão, que não sei o quê. E aí agora o pai e a mãe ficou velhinho, está doente, está lá sozinho, o filho não quer saber. Meu irmão, você está perdendo uma oportunidade do perdão. Você está perdendo a oportunidade de você crescer espiritualmente. Você está perdendo a grande oportunidade de chegar no plano espiritual em condição bem melhor do que quando você nasceu. Porque você levou tudo isso e esqueceu os seus problemas. André Luiz, no livro Sinal Verde, permitam-me aqui só para o pessoal raciocínio. No livro Sinal Verde, a lição número 7, chamada Parentes Difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns aos outros sem justa causa. Comentário meu: a espiritualidade, ao preparar nossa reencarnação, não nos julgou aqui por acaso, não. Irmãos, filhos, pai, mãe, nós não fomos reunidos numa catada de uma peneira aqui, juntados juntos, não. Nós somos reunidos porque nós precisamos estar juntos. Nós temos laços anteriores. Continua André Luiz. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Nós estamos evoluindo mesmo? Como é que então nós estamos convivendo com o nosso parente problema? Né? Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas do sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Então, difícil, problemático, de repente fomos nós que criamos esse problema para ele em vida passada. Graças a Deus crescemos. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso a custo de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas para cá. Que nós transformemos essas dívidas, né, em flores de amor para a vida de cada um de nós, que amemos muitos nossos familiares, para cada um de nós não arrumar mais problema na próxima casa. Que Jesus nos abençoe muito.